Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar para você, meu amigo, minha amiga rubro-negra, que ama o Flamengo igual eu, um excelente final de semana. Fechou? Dito isso, gente, não sai desse vídeo por nada. Fica aí, assiste ele todo, meu camarada, minha camarada. Sabe por quê? Tem um show de informações do Flamengo. E aí, ó, Flamengo, o bicho vai pegar para os adversários. Os antes vão pirar o cabeção. E tem que pirar mesmo. Porque o Flamengo definiu as questões de quem será o substituto do Pedro. Vai abrir os cofres. Não vou dar spoiler, não. Você assiste o vídeo para você ficar super informado. Vender Casagrande e Pascoal dão um show de informação. Beleza? Fechou? Dito isso, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, meu parceiro, minha parceira. Sabe por quê? Porque assim, todo dia eu vou vir aqui e te deixar a par de tudo que tá rolando no nosso Mengão, queridão. Beleza? Toca aqui, ó. Tocou? Fechou? Bora pro vídeo. Já comenta. Antes, comenta pra mim. Você acha que o Flamengo tá certo em contratar um substituto pro Pedro? Ou você acha que deve ficar com o Gabigol? Comenta aqui, não deixe de comentar, não. Fechou? Vem comigo pro vídeo, assiste aí, comenta, dá like aí. Ajuda nós aí. Simbora, Nação. O Alexandre Corrêa ali no treino, ele tá enxutinho, hein, gente? O Alexandre? Tá magrinho, tá enxutinho, hein? Tá passando ali. Agora não sei se ele, assim, é claro que ele tá um bom tempo sem jogar, desde o final da temporada na Itália, né? Então, ele tem que entrar. A gente já fez aqui um cálculo de entrar contra o Vasco, né? Era o cálculo que a gente fazia. Porque o Ayrton Lucas está suspenso. Não vai ter um lateral esquerdo. Então, é mais ou menos como a gente vai esperar o Memphis, né? De entrar numa partida contra o Atlético Goianiense em casa. Então, é uma ótima ideia. É bastante interessante esse tema e pode levar a vários viés mesmo. O Coutinho, pô, grande cara, mas e aí? Vai ajudar quando? Quando é que começa a jogar? Ele machucou, teve Covid e agora eu acho que ele tá pronto, né? Agora ele tá em condição. Então, tomara que ele esteja em forma e tal, porque eu penso muito em custo-benefício. Pô, esse Depay, ó, tá vendo? Ó, que absurdo, um dinheirão e tal. Por enquanto, quem está resolvendo lá, ou pelo menos resolveu nos números, é o que chegou também que não esperavam, que é o Thales. Thales Magno, que não está nessa lista aí, chegou, está fazendo gol. Mas vocês não esperavam nada do Thales Mágico? Não, eu tinha uma expectativa já. Muita. Não gigante, mas tinha uma expectativa. Não está na lista? Não está na lista, não está. Nem ele, nem o Igor. São dois que estão dando resultado. Se pegar jogo e gol estão dando resultado. É que ali a gente pôs com toda a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo, se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Bom, tá aí, né? Ninguém cita nome de ninguém explicitamente, ninguém se acusa, mas a gente começa a ver um discurso diferente do que já houve em outros tempos de futebol brasileiro. Os clubes preocupados com não gastar mais do que arrecadam, no caso do Flamengo, falando em estruturação, e eu acho que isso tem muito a ver com o Textor, com a maneira como ele gera o Botafogo, com o tanto de dinheiro que ele injeta nesse Botafogo. Existe um lado positivo nesse debate? Eu consigo ver um fundo positivo. Acho que ele é motivado por um
uma rivalidade, um incômodo do crescimento do Botafogo, mas eu consigo ver para futuramente, se isso se mantiver, um lado positivo, Pascoal. Eu vejo o lado positivo em que você consegue transformar uma regra que não existe e você ter uma regularização do chamado fair play financeiro. Porque John Textor sabe que na Europa, onde ele tem algumas equipes, é parceiro de uma e tem outra, de uma na França e uma na Inglaterra, que ele até gostaria de tirar, ele é 48%, se não me falha a memória, mas ele gostaria de comprar um time só dele. Ele tentou comprar um ou outro, um da primeira divisão, um da segunda divisão. Tem 45 ou 48 do Crystal Palace. E é dono do Lyon. Ele quer vender para comprar... Southampton. Aí tentou, mas não 80, conseguiu. Sei lá, 50 então, são coisas que... O que diz o presidente do São Paulo? Tem jogador que vai, que volta, que vem aqui, depois vai para a Europa, é o caso do Almada, é o caso do zagueiro do Botafogo, que foi para jogar no Lyon e voltou para jogar agora, o Adrielson. Então, a gente vai... você falou, não citam nomes, mas a palavra vai... A palavra tem direção, entendeu? A palavra tem um objetivo, tem uma direção. O dirigente do Flamengo falou agora, tem clube que contrata e não paga, ele está cobrando o Corinthians que não pagou o Mateuzinho, está cobrando o Internacional do Thiago Maia. Então, assim, as palavras são bem colocadas, mas são objetivadas, entendeu? Às vezes eles escondem aqui uma coisa e o Textor falou que agora o pessoal está incomodado porque o Botafogo voltou a ser o glorioso. Que bom, o Textor. Você não sabe como é que eu me sinto feliz, né? De ver o Botafogo que rivalizara, era rival do Santos, era rival do Palmeiras, né? Porque Palmeiras, Santos e Botafogo eram os times que conduziam o futebol brasileiro. Numa certa época. Ele cita o Santos, né? O Botafogo foi base da seleção brasileira. O Botafogo sempre foi gigante. Não tem essa de... O Botafogo sempre foi gigante. Só que as dívidas empurraram o Botafogo para uma situação muito ruim. E ele está salvando o Botafogo. Ele não está fazendo para o Botafogo, o Textor, mais do que o Botafogo já foi. Mais do que o Botafogo merece. Porque esse é o Botafogo. Né? Aquela música que falava, esse é o Botafogo que a gente conhece. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que a gente conhece. O Botafogo é isso aí, gente, não mudou nada. Palavra dos dirigentes, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um bom dia para você, um beijo para a Mari, abraço aí, Breiler, Marra também, todo mundo com a gente nesse Sport Center. A Mari que tinha prometido a chuva aqui para o Rio de Janeiro, ela chegou mesmo, veio garoando, está aqui, está por aqui. Mas estamos firme e forte, porque hoje, ontem teve o Alexandre e hoje vai ter o Alcaraz. Mas daqui a pouquinho o Flamengo, dia a dia, apresentando reforços aí para tentar consertar esse problema no elenco aí que vem perdendo vários jogadores por lesões. Mas ontem, como você disse, o Alexandre chegou, foi apresentado, 33 anos, jogador que vai ficar aí por um bom tempo no Flamengo, ele que não joga desde o dia 25 de maio pelo Campeonato Italiano pela Juventus contra o Monza, jogou 74 minutos na ocasião, mas disse que está bem fisicamente, enfim, chega para ajudar, contou ali com o apoio do Tite, da comissão técnica, né? Foi convocado pelo Tite várias vezes na seleção brasileira, então chega como reforço aí até para substituir a lacuna deixada pelo Vinha, que se machucou seriamente, só volta em 2025. A gente ouve um pouquinho agora do Alexandre para falar sobre... Tá, então, o Alexandre, vamos ver quando ele vai poder ser relacionado pelo técnico Tite já para os próximos jogos, né? Porque, como ele disse, está bem fisicamente, está treinando duro aí, não teve folga como os outros companheiros nesses últimos dias aí de data FIFA, então fica essa grande expectativa. Os dirigentes falaram, Bruno, bastante sobre questões de reforço e tudo mais, mas daqui a pouquinho a gente traz mais sobre o que falaram Marcos Braz, vice-futebol, e o Bruno Spindel também, o diretor de futebol, questões de busca de mercado, tem a lesão do Pedro, enfim, a gente traz mais disso daqui a pouquinho aqui no Sport Center. Assim, a gente vai falar entre linhas aqui, hoje é dia do namoro, mas assim, íntimo, né? Uma coisa mais assim, hoje é esse dia. E aí, o DJ Careca escolheu essa música. Criançada, hoje é dia de sorrir, não é mesmo, ô Vene Casagrande? Vai jantar com alguém hoje, Vene? E quer saber da minha vida? Acompanha no Instagram. E é um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandre na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo.
E, de fato, não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou, e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo que envolve o Flamengo. Visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas, de fato, é uma baita contratação no Flamengo. Na minha opinião, inclusive, chega para ser titular. Tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas eu estou partindo do princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. Sim. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia ali, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador que é o Alexandro, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também um homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandro sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira, então quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo do conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para o Ayrton Lucas, é um momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandre também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação miofascial dói, eles fazem com uma tranquilidade, Eles né? fazem. Gente, eu faço uma vez, eu não quero mais. Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que tenha alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa? O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção do problema que ele teve. E é isso, é a última atualização do Flamengo e, de fato, não tem mais nada a fazer, a não ser torcer para o Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem. Então, sobre como os outros. foi? Tem mais gente para perto de voltar? O Gabigol e o Léo Pereira. Esses dois aí com certeza vão ficar à disposição no próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem. Esses com certeza vão ficar à disposição. Arrascaeta e De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição. Só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer. Porque os 3 próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. E chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo. Eu acho que tem que ter um planejamento. Vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar Arrascaeta e De La Cruz para jogar os 3 jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os 3 jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses 3 jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia. Até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Eu sentaria comissão técnica e diretoria para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que, vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores.
Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro há muito tempo, não é de hoje. Só que, por que a gente fala isso? Eu nunca mais me esqueço, uma vez o Djalminha, grande Djalminha, falou pra mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, de falar assim, ó, não, eu não vou ganhar esse título, eu venho pra brigar pra... de ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja fala, eu venho aqui pra ser campeão. E a gente sabe que muitos não serão, mas assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais assim, que não é nenhuma verdade. No caso do Flamengo, é uma dificuldade mesmo, porque o torcedor sabe, não dá pra ganhar os 3. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem 3 ou 4? 4 Copas do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024 e é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário. E a Libertadores eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem que tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. Concorda, nação, que o Flamengo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores? Você concorda com o que ele está dizendo aí? Escreve aqui, tá? Segura aí que tem bomba ainda. Vem Vene Casagrande ainda detonando. Segura aí. A Copa do Brasil utiliza o time misto. Ainda mais conseguir uma vantagem lá no jogo de ida lá na Arena Fonte Nova. Então eu acho que o Flamengo teria que utilizar sim essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas para o Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente... Correndo, mas foi uma semana extremamente cansativa, mesmo sendo o período data FIFA, mas enfim, sexta-feira com informações do Flamengo, Alcaraz foi apresentado de maneira oficial à imprensa em uma entrevista coletiva lá no CT Ninho do Urubu. Vou trazer aqui 2 declarações dele sensacionais. Vamos falar também sobre o substituto de Pedro. O que a diretoria do Flamengo definiu, pelo menos por hora, sobre a situação do atacante Pedro, que vai passar por uma cirurgia. E quem será o substituto? O Flamengo vai ou não contratar um jogador? O Flamengo vai ou não manter o Gabigol como o reserva imediato do Pedro? Nós vamos falar sobre essa situação. Tem um nome que foi especulado no Flamengo e que está sendo contratado pelo Corinthians. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, inclusive, se quiser colaborar de maneira financeira, o Pix está aqui, ó, na descrição. Qualquer ajuda, repito, será muito bem-vinda. Vamos para as informações. Antes de mais nada, vamos falar de um nome que estava sendo especulado no Flamengo após a lesão do Pedro, que é do Memphis Depay, jogador holandês de 30 anos, baita jogador, inclusive, da seleção holandesa, disputou a Eurocopa recentemente. Lembrando que ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2, 3 semanas atrás, porque ele estava livre no mercado, não renovou com o Atlético de Madrid e poderia ter vindo para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Ele foi oferecido. Na ocasião, o Flamengo nem sequer abriu negociações, mas um outro clube brasileiro está contratando esse jogador e vai fazer um investimento de cerca de 70 milhões aí por um contrato com o atacante holandês. Esse clube é o Corinthians. E eu quero levantar uma bola, que eu até levantei essa bola hoje lá no SBT Sport Rio, sobre essa situação do Corinthians. Gente, o Corinthians está devendo a Deus e o mundo. Vamos lá, o Corinthians deve ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, deve ao Cuiabá pela compra do Ranieri, deve ao Toluca pela compra do Pedro Raul, deve ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres. Fora dívida com empresários que não pagam comissão, com o próprio elenco que não paga salário, até mesmo direito de imagem. Então o Corinthians está devendo a todo mundo. É justo o Corinthians fazer o que está fazendo? Se põe no lugar do presidente do Cuiabá, por exemplo. O Cuiabá hoje briga com o Corinthians para não ser rebaixado para a Série B. O Corinthians contratou um jogador do Cuiabá, que é o Ranieri,
e não pagou esse jogador e tem uma dívida altíssima com o Cuiabá. É justo isso? É por isso que o debate sobre o fair play financeiro tem que acontecer. Mas não tem que acontecer porque o Botafogo está investindo alto, ou porque o Flamengo investe alto, ou porque o Palmeiras investe alto. Esse debate de fair play financeiro está começando de uma maneira errada e, no fim das contas, vai até ajudar o produto do futebol brasileiro. Mas a mira, na minha opinião, tem que ser voltada para clubes que fazem como o Corinthians vem fazendo. Ah, mas o Flamengo fez isso muito nos anos 90. Sim, concordo, não só o Flamengo. Vários clubes fizeram, mas não é porque fez no passado que agora no presente um outro clube pode fazer. Claro que não. Não tem como bater palma para uma situação como essa. Não é justo. Não é justo. Acho que o debate do fair play financeiro tem que ter. Repito, mas não porque o Flamengo investe alto. O Flamengo é um clube hoje com a saúde financeira muito boa, que fez um trabalho a longo prazo, começou em 2013, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e hoje está colhendo frutos. O Palmeiras também fez todo um trabalho certinho, financeiro, para poder chegar ao nível que está hoje. O Botafogo se tornou SAF. O John Texel, o que ele faz, não está fora da lei. Ele está investindo mais do que o Botafogo arrecada? Beleza. Mas é o grupo dele. Ele não está fazendo nada fora da lei. Depois que tiver uma lei regulamentada no país, aí sim ele não vai poder mais fazer. Agora, o fair play financeiro tem que ter para evitar casos como o Corinthians. O Corinthians é um bom exemplo, é um baita case de sucesso ou insucesso. Eu prefiro usar a palavra insucesso, porque eu não acho isso sucesso. Pelo contrário, não acho nem um pouco justo. Dito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Lembrando que o Flamengo vai acionar a FIFA, na verdade já acionou a FIFA para ter indenização por conta da lesão do Pedro. Isso também é outro debate que eu acho que já deveria ter tido. O Flamengo não tem que acionar a FIFA. A CBF deveria ter o bom senso de entrar em contato com o Flamengo e falar: vem cá, olha só, qual é o prejuízo de vocês com o Pedro aí em relação ao salário? Vamos fazer um acordo aqui, eu pago a metade. Mas vocês acham que vai partir da CBF? É claro que não. Isso é utopia total. Utopia total. Eu acho que tem que ter uma lei que obriga a federação, no caso a CBF, poderia ser a Federação Uruguaia, a Federação Chilena, a pagar, a custear pelo menos parte do prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como medir isso. Quem hoje pode substituir o Pedro no futebol sul-americano? Ninguém no time do Flamengo. Agora, não acho justo o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, também ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo que o jogador vai ficar longe dos gramados, é o Flamengo que vai pagar o salário dele. Ou seja, a CBF vem, usa o jogador e depois devolve aí, ó, toma. Agora, toma que o filho é seu. Não acho isso justo também. São dois assuntos que a gente deveria falar bastante aqui no futebol brasileiro, mas ninguém fala. Na verdade, ninguém quer ajudar ninguém, é cada um olhando para o seu próprio nariz. Inclusive, deve ter clube comemorando a lesão do Pedro, porque o Flamengo fica enfraquecido na briga por título, né? Sejamos francos, eu não duvido nada que isso esteja acontecendo. Vamos falar do Alcaraz, que é um reforço mais caro da história do Flamengo. O Flamengo investiu 20 milhões de dólares para contratar esse jogador e ele foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa. E ao falar sobre suas características, o Alcaraz, ele fez uma comparação com um jogador já do Flamengo, com De La Cruz. Olha o que ele falou. Gosto muito de jogar pelo meio, gosto sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente. Sempre que boto a camiseta, vou deixar 100% ou mais. Tenho muita garra, não gosto de perder. Realmente nos treinos e nos jogos tenho um temperamento muito forte. Sempre gosto de ganhar. Creio que isso vai me ajudar a aportar muito à equipe. Gostei disso. Tenho muita garra, não gosto de perder. É isso. O Flamengo precisa de jogador que não gosta de perder. Chega daquele risinho depois de derrota. Chega de sair com um sorriso, como se nada tivesse acontecendo. O jogador que veste a camisa do Flamengo não pode gostar de perder. Saber perder é uma coisa, gostar de perder é outra. Tem que saber perder, é claro. Agora, sair felizinho depois de sofrer uma derrota dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo, jogador nenhum pode ter essa característica no Flamengo. Gostei do Alcaraz. E além disso, sabe o que ele falou? Estou muito feliz de chegar ao maior clube da América. Alcaraz,
Se você acha que vai me conquistar assim, você está no caminho certo. Tamo junto. Confesso que eu estou muito curioso para ver essa passagem do Alcaraz pelo Flamengo, um jogador de 21 anos. Infelizmente, ele acabou sendo expulso na confusão que ele se meteu no jogo contra o Corinthians, mas depois fica à disposição, obviamente, aí, do técnico Tite, um baita jogador, torcer para dar certo. Vamos falar agora do substituto do Pedro, porque a diretoria, a priori, bateu o martelo. O substituto do Pedro será Gabigol. Eles não vão ao mercado contratar um jogador, pelo menos nesse momento, até porque eles entendem que não dá para fazer loucura financeira, como o Bruno Spindel mencionou ontem na entrevista coletiva, e as opções são poucas, porque a janela de transferência fechou e teria que ser uma contratação de um jogador livre no mercado ou um jogador que rescindiu até o dia 2 de setembro. Então, pessoal, o número diminui bastante, o número de opções, obviamente. Então, o Gabigol será o homem escolhido pela diretoria, digamos assim, para tentar suprir a ausência do Pedro. O que eu não acho errado, não. Não dá para você contratar por contratar só para dizer que contratou. O Gabigol tem um alto custo ao Flamengo mensal. É jogador do Flamengo. Ai, não vive bom momento, não quer mais jogar com a camisa do Flamengo. A diretoria tem que sentar com ele e cobrá-lo. Falar, é isso aí, nação. Então, Vene Casagrande soltou aí a real, né? Segundo o Vene, Gabigol será o atacante do Flamengo para substituir o Pedro, mesmo em fim de contrato. Então, deve ser isso. Vamos esperar. Mas se tiver novidade, eu trago aqui para você. Salve, salve, tamo junto. Bom final de semana e vamos tocar.